E o contexto é esse. Jesus multiplica os pães e leva os discípulos no barco para o outro lado. E quando eles chegam do lado de lá, quando eles caminham para o lado de lá, nesse caminho, Jesus conversa com eles sobre várias coisas. E eles começaram a dizer, meu Deus, quando Jesus disse, olha, cuidado com os fariseus, com os religiosos, não entrem na conversa deles, não discutam nem percam tempo com eles, eles não vão mudar, porque eles estão sempre querendo sinais, sinais, sinais. Eu não tenho esse tempo, eles não têm o coração aberto. E Jesus, ao ouvi-los pedirem um sinal, o verso 12 diz que ele arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, por que pede esta geração um sinal? Em alguns lugares ele diz, como em Mateus 16, é uma geração adúltera e corrupta que pede um sinal. E os discípulos entraram naquela conversa com Jesus e aí aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Deixaram 4.000 lotes de pães, devem ter distribuído para outros levarem, mas não levaram nenhum pão com eles para a viagem. Só um. Aí começou a preocupação deles, porque Jesus disse, vede, guardai-vos do fermento, dos fariseus, dos religiosos, fanáticos religiosos, cuidado, isso incha dentro de vocês, toma conta de tudo. E o fermento ideológico de Herodes, que era o fermento do situacionismo, do apoio indiscriminado a Roma, a César, a quem estivesse no poder, era uma espécie de centrão palestino, o que Herodes e os herodianos e também os fariseus representavam junto com a religião judaica toda. Mas não tinha ninguém que fizesse mais mal catequético do que os fariseus. E ninguém que fizesse mais mal do que dizia a respeito a se vender às autoridades superiores do que os herodianos, do que o próprio Herodes. Jesus disse, cuidado, meus discípulos, para que esse fermento não entre em vocês, não corrompa vocês. Aí eles não entenderam a mensagem espiritual. E disseram, será que ele está falando isso porque a gente só trouxe um pão? Aí Jesus disse, meu Deus, vocês são complicados. Como é que vocês não entendem uma parábola, uma analogia, uma metáfora? Será que não existe nenhuma sensibilidade cognitiva, nenhum discernimento em vocês? Por que vocês discorrem sobre o não ter pão? Vocês não consideraram ainda o que aconteceu na primeira vez, na primeira multiplicação, e nem o que aconteceu algumas poucas horas atrás, quando 4.000 foram alimentados, ainda sobrou pães e pães e pães, cestos e cestos. Você acha que o problema aqui é pão? Vocês não estão entendendo que isso é só uma analogia do fermento e do poder que ele tem de inchar as massas e de corromper os significados? Vocês não compreenderam ainda? Ou será que vocês têm o coração endurecido, o coração empedrado? Porque um coração empedrado pelo fermento dos fariseus e dos herodianos, pela ideologia da subserviência religiosa dos fariseus e do inchaço que pervadia e corrompia uma quantidade enorme de pessoas na religião, no templo e entre o povo, que era o fermento de Herodes, vendido a quem quer e qualquer que fosse o César.
Jesus continua e diz: é isso, é dureza de compreensão, é empedramento cognitivo. Será que os olhos de vocês não enxergam? Vocês, tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem. Ele tinha acabado de curar um surdo, que passou a ouvir. Não vos lembrais de quando parti 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios recolhestes? E eles responderam: 12. E de quando parti agora, poucos horas, os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles disseram: 7. Ao que Jesus lhes respondeu: não compreendeis ainda que eu não estou falando de fermento nem de pão, que essa não é a preocupação. Que eu estou falando é de que vocês podem ser corrompidos pela ideologia religiosa, cheia de costumes, de behaviorismos, de comportamentalismos, de moralismos, de mandamentos exteriores, de ação persecutória dos fariseus, e esse espírito de rendição, de adoção, de cooptamento, de entrega dos herodianos e daquilo que Herodes representa como espírito político de adesão à crítica ao poder de quem quer que seja o imperador romano. Vocês não compreenderam o que eu estou falando, é da corrupção disso, a corrupção ideológica que corrompe a mente, corrompe a fé, que tira a cognitividade, que gera fanatismo, que impede as pessoas de verem, de concluírem, de enxergar. Vocês não entenderam até agora. Vocês estão sofrendo, meus discípulos, de um bloqueio cognitivo horrível. É por isso que a gente tem uma quantidade absurda, majoritária, de cristãos que olham para os homens, e a gente viu nesse processo nos últimos anos, que eles olham para os homens e como árvores eles os veem. Eles não veem homem como homem. Se não for gente do grupo deles, está distante, é um pedaço de árvore, é um pau andante. Só isso. É um pedaço de pau ambulante. Não, é o gay. É a lésbica. É o LGBTQIA+, de qualquer que seja o mais ou a natureza. Ou é o pecador. Ou é a menina de programa. Ou é o cara que fuma maconha. Ou é o cara que vive no bar, mas não vê mais gente. Não vê drama humano. Não vê angústia humana. Vão cada vez se preocupando mais com materialidades. Eles só estavam com Jesus há pouco tempo, mas estavam mais preocupados com o pão que a gente pega do que com a mensagem subjetiva que a gente não enxerga, a não ser que tenha olhos espirituais e compreensões e discernimentos para entender no coração que não pode estar embrutecido. Do contrário, você transforma a presença de Jesus numa ocorrência de milagres materializantes, e a fé morre e se reduz a uma crença. Só se preocupa com o que se pode apalpar, com os poderes que se podem auferir. Por isso Jesus disse: olha, a doença dos fariseus está aí, hein? A doença dos herodianos, da política, do conchavo, está aí dentro, hein? Cuidado, senão vocês vão perder toda a sensibilidade, porque eu já estou vendo
esse embrutecimento toma conta de vocês. Compreendem o que eu digo aí? Cura o cego parcialmente, para mostrar aos discípulos que nem todo discípulo enxerga as coisas como as coisas são.